Olá para você, eu sou o Pastor Bira e você está no Pode Conectar. É isso mesmo, é o podcast dos jovens conectados. E se você ainda não está seguindo o nosso canal, o que você está fazendo? Se inscreva o mais rápido possível, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nos Jovens Conectados da Assembleia de Deus de Campinas. Ao meu lado, Altilierme Carlo, esse companheirão. Dá um oi aí, Alt. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, Pastor Biramar, nossos convidados tão especiais aqui. E compartilha já esse vídeo aí com seus amigos e vem com a gente que tem muito conteúdo legal aqui para vocês refletirem. Tem muita coisa boa, gente. Hoje vai ser um bate-papo incrível. Eu quero começar falando sobre esse cara que nós vamos iniciar esse bate-bola hoje aqui. É um cara que o nome dele é Sandro Soares, mas há 10 anos que ele é mais conhecido como Sandro dos Adocas. Ninguém conhece ele, não é, por Sandro Soares mais, agora é Sandro dos Adocas. Pastor Sandro, que alegria poder te receber aqui no Pode Conectar, meu mano. Olha, top demais. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Pastor Bira. Aí. Eu que agradeço. A satisfação, a alegria toda nossa poder participar aqui hoje do Pode Conectar. É uma satisfação imensa estar aqui nesse bate-papo aqui gostoso e assim, abençoado, acompanhado aqui desses adocas. Já tá na transição aí, né? É isso aí. Adocas. Aqui conosco está esses dois adolescentes já entrando na juventude. São pessoas que de fato fazem a diferença nessa geração. Quero começar pela Júlia. A Júlia é a filha do pastor Sandro, né? E também ajuda aí nos adocas, lidera e tá sempre na ativa. Oi, Júlia, que bom que você tá aqui. Oi, gente, Paz do Senhor. É uma honra, né, esse convite aqui, estar com vocês. E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito legal, muito legal. E aí, Rafinha, tudo bom? Prazer ter você aqui, mano. Pastorzão, eu tô ótimo, tô muito feliz e é uma honra estar em uma mesa. Eu já fui em muitos lugares, agora sentar em uma mesa com o pastor Bira, com o pastor Sandro e os demais é uma honra e muito gratificante estar aqui com vocês. Poxa, que legal, são muito bem-vindos. Obrigado. E vamos começar, pastor Sandro, nesse bate-papo aqui, a gente tem muita coisa para falar. A gente sabe que essa faixa etária dos adolescentes é uma faixa etária crucial na vida do ser humano e você, mais do que nunca, mais do que ninguém, né, sabe muito bem disso. Quantos jovens que nós já recebemos dos adocas vindo dessa faixa etária e foram jovens assim que vieram muito bem preparados, prontos, né? E graças ao trabalho que você desempenha, é óbvio que você não educa os meninos, você mostra o caminho, ajuda eles a seguir nesse caminho, mas é muito bacana o trabalho que você desenvolve, pastor Sandro. Mas qual é o maior desafio no seu ponto de vista, pastor Sandro, esse menino, essa menina, né, que eles vêm para cá juvenil, não é? Na pré-adolescência, e você pega e trabalha a questão do caráter, trabalha a questão da santidade. E como é para você esse desafio, pastor? Pastor Bira, sim, esse desafio, ele é tão grande esse desafio que a gente vai aprendendo na caminhada. Eu não posso deixar de falar aqui que a Docas, para mim, eu cheguei, quem liderava aqui, o senhor liderou aqui, fez um excelente trabalho nos Adocas, e eu comecei nos Adocas auxiliando, sendo um dos vice aqui nos Adocas na sua gestão. Trabalho maravilhoso que consolidou e deu uma tipo assim, exponencial para o trabalho dos adolescentes aqui no campo de Campinas. E naquele primeiro ano que eu pude estar ali auxiliando, eu já aprendi muito ali. Ali foi onde eu mais aprendi, absorvi. Pude somar ali com o seu trabalho e aprendi muito. Então, até hoje eu continuo aprendendo. Esse desafio é tão complexo, até mesmo porque a gente percebe que quando você coloca colocou os adolescentes, nós vivemos dias de muita transformação. O que na nossa época lá levava 10 anos para acontecer, hoje com um ano ou até menos. Então está muito intenso, muito acelerado as transformações, as mudanças. Então a gente tem que estar em constante aprendimento. Nessa caminhada que eu já tenho o privilégio de estar aí já, esse é o 11º ano servindo os Adocas aqui. E assim, então a gente vai aprendendo. O desafio desse adolescente chega ali, o que eu observo? O senhor falou de receber ali o adolescente,
esse processo ele começa lá na infância, né? Que é o melhor, é o fundamento, é o mais importante. Então nós temos um trabalho infantil muito bom na nossa igreja. Nos últimos anos tem melhorado muito o trabalho infantil nas nossas igrejas, pode dizer assim, de uma forma geral. O trabalho vem crescendo e melhorando. E esse adolescente, quando chega ali, a gente percebe isso que o senhor falou de receber lá nos jovens, no adolescente, essa criança que o pai orienta, cria a criança no caminho, ele tá ali envolvido na igreja, aprendendo, ele já chega com uma noção e assim, vamos dizer assim, um preparo que ajuda e contribui muito. Agora, e falando de adolescente, que é essa fase de transição, né? Deixar as coisas de criança para assumir as coisas de adulto, então é uma coisa assim transitória e, por sinal, rápido, né? Rápido, um pouco tempo. Só que eu não vejo assim com os bons olhos, mas eles estão tentando esticar a adolescência, que eu acho que está acontecendo, eu acho que não é muito saudável, mas tudo bem. O que acontece? O adolescente, ele, para mim, caracteriza a fase da intensidade. Intenso, ele é intenso porque, e essa intensidade, e eu comecei a aprender isso aí, ter essa noção, hoje eu tenho essa convicção formada, mas foi lá quando eu assumi ali, vice-auxiliando o senhor ali. Bira, pastor, quando eu chegava nos adocas, na sexta-feira ali, no auditório, ou na sala dos adocas, tava o senhor lá, o Delino, aquela atmosfera me marcou muito. Eu ficava encantado, aquilo me impactou, eu estava passando um processo na minha vida difícil, ela era um ambiente assim de alívio. E quando as pessoas falam assim, não, mas você vai trabalhar com adolescente, nova adolescente, difícil demais. E eu ficava assim, não tem nesse problema, eu tô amando. Então Deus se abriu meu coração, amando aquele trabalho, e eu comecei a ver aquela intensidade, aquela entrega dos meninos. Porque eu tive a oportunidade, quando eu cheguei para trabalhar com os adocas aqui, eu liderei jovem por 10 anos. Foi uma benção, maravilhoso, mas eu pude ver a diferença da entrega dos meninos, assim, a intensidade, sabe? E isso me chamou a atenção, o feedback, o retorno deles, assim, quando conquista eles, o ambiente, eles identificam o ambiente, eles entregam aquilo, me chamou a atenção. Aquilo, pela experiência que eu vinha de liderar jovens, quando eu cheguei eu percebi essa diferença, esse impacto. Então, o pastor Beira, essa intensidade. E aí, dentro dessa realidade de intensidade, a gente vai observando, porque eu vi a capacidade que você teve aqui de atrair os adolescentes. Na época, um trabalho extraordinário aqui, atrair deles, identificar e gostar do ambiente e orientá-los, né? E aí ali eu comecei a perceber isso. Hoje tem essa questão da intensidade. Então, o que hoje eu observo? E tento se fazer, é acreditar e investir nos adolescentes, é oportunizar. Então o que eu faço de melhor e eu tento fazer é oportunizar, é a fase deles começar assim, forjar o caráter e o ministério deles. Então eu aprendi isso. Então hoje o trabalho, eles que fazem, todavia eles fizeram, mas hoje eu tenho essa convicção, eles que fazem, então ali, a gente está ali só monitorando, eles fazem o trabalho, tem uma energia, tem uma entrega intensa e é a Pastor, minha alegria. Dentro disso que você está falando, deixa eu só fazer um adendo aqui. Você iniciou o trabalho conosco, foi em 2009, né? 2012. 2012, nona edição. Perdão. Nona edição, 2012, e aí você assumiu em 2013. Isso. A Júlia era menininha. A Júlia, Vitória, eu tenho foto aqui, tá no meu celular aqui, uma foto da gente. Ela bem pequenininha mesmo. Então, mas você hoje, a Júlia, por exemplo, já completou 18 anos, né? E como foi para você, pastor Sandro, liderando duas adolescentes em casa, não é? E liderando os adocas, essa galera do campo inteiro de Campinas. Isso ajudou ou como é que foi? Ajudou. Ajudou. Então o que acontece? Ajudou muito. Porque o que acontece? Uma das maiores motivações, você aprende a amar os adolescentes ali tudo, mas só ver minhas meninas envolvidas, crescer envolvida. Então assim, o nosso trabalho aqui ele é anual. Então chegar no final do ano, o vice foi muito tranquilo, né? Aí a maior expectativa dela assim, não, pai, só vai continuar. Então, a minha motivação para continuar tinha muito, mas principalmente era elas. Continuar. Que bacana. Então, desde criança, elas envolvidas ali, e hoje elas me ajudam muito. Quando eu falei eles que fazem, hoje a Júlia, a Vitória, o Rafa tá aqui também, mas é o meu braço. Tipo assim, então, ajuda muito. Isso foi maravilhoso. Então, a minha maior recompensa no trabalho dos adultos, dentre muitas coisas que Deus fez,
é ver minhas filhas envolvidas. E isso a gente às vezes não tem a dimensão. Quando você para refletir sobre isso, os pais que têm o privilégio e a oportunidade de envolver os seus filhos na igreja, faça isso. Às vezes tem um sacrifício de trazer o filho, porque o adolescente depende, né? Tem que trazer o filho, mas faça isso, porque essa fase da intensidade, o que é? Aí que essa verdade é um risco, porque se eles não envolver aqui, eles vão envolver com alguma coisa. Se eles não envolver aqui, eles vão envolver com alguma coisa. É interessante. Então, esse investimento da igreja, um trabalho que o bispo tem aqui, essa visão, sempre teve um trabalho abençoado do adolescente, ele dá a oportunidade, ele dá o apoio. Quero aqui agradecer, né, nossos pastores, bispo e bispa Neuza, quem realmente a gente está aqui representando, né, pastor Bira? Esse trabalho maravilhoso, ele sempre tive o respaldo, o apoio. Porque você sabe os desafios, foi um desafio, a dificuldade, sempre encontrava nele um apoio. Às vezes a gente até pensava, estava meio desanimado, pensando, mas ele, uma palavra, um apoio, mas não renovava, a gente não vai continuar. Então o que acontece? Essa fase da intensidade, aí é onde estão os pais. Os pais chegam em mim e falam assim, eu fico assustado, assim, pastor, me ajuda com meu filho, não sei o que eu faço, meu filho adolescente. Pra mim é um choque, porque minha maior alegria, minha maior riqueza é minhas filhas. Prazer mesmo, a minha casa, né, minha família, isso me choca, só que Deus tem falado do meu coração. Aí quando eu tenho liberdade com esse pai, eu vou conversar com ele e falo assim, me conta aqui, o que está acontecendo? Ele começa a contar, eu falo, irmão, o problema não é seu filho, é você. Os adolescentes são reflexo do adulto. Então, se o trem tá meio bagunçado, é a gente que perdeu a mão. Perdeu a mão, assim. Às vezes, a correria, essa correria do dia a dia, e a gente não percebe, o tempo passa rápido, o filho vira adolescente, a gente assusta, né? Os pais assustam, né? Assusta. E fica assustado. Mas eu falo, o problema tá com você. Você conhece um psicólogo bom pro meu filho? Eu falo assim, tem. Mas você não quer dar uma visitinha lá primeiro, não? Porque, na verdade, um psicólogo hoje, muito raro quando o pai leva um adolescente no psicólogo, se os psicólogos for bom mesmo, ele quer ter uma conversa com os pais primeiro. Exato. Porque, por mais que o líder aqui, o pastor aqui, o psicólogo seja bom, o trabalho dele só vai ter feito se for em concordância com os pais. De acordo, para entender uma completude. A gente aqui é só um auxílio para a família, né? É isso aí. Pastor Sandro, o senhor falou que está agora já completando 11 anos à frente do trabalho com os adocas, e no decorrer desse tempo, o tempo que eu tenho aqui na sede, eu vim para cá em 2008 e desde aquela época eu vejo o senhor sempre ali com os adocas, aglutinando eles, né? Tá andando o tempo todo na igreja, achou um adolescente, traz para a ala ali onde tá todos os adolescentes para poder envolvê-los ali. Mas e no dia a dia? Quais são as estratégias que o senhor tem trabalhado para envolver os adolescentes na vida ministerial, o relacionamento com Deus? Tilher, é o seguinte, para que o Rafa e a Júlia podem até também ajudar a falar, né, sobre essa pergunta aí, é uma pergunta, o que acontece? Hoje uma coisa que faz parte da nossa vida, de todo mundo, mas principalmente do adolescente, é rede social. E há um bom tempo, os adolescentes, aliás, Deus é Deus, os adolescentes vêm e fazem um bom trabalho e utiliza muito isso aí. Então eles estão lá, então o Rafa aqui mesmo, a Júlia e tantos outros, as redes sociais é um instrumento que tem sido bem utilizado dentro dos adolescentes para gerar esse engajamento. Como a gente está aqui, Goiânia, uma igreja grande, tem adolescentes aqui de Trindade ao Guanabara, do Curitiba ao Garavel. Então o que acontece? A gente tem que aproveitar ao máximo as redes sociais, isso tem que ser aproveitado, um bom trabalho que eles fazem, e quando chega aqui do trabalho, por isso que eu, às vezes eu tenho essa disposição de estar aí, ir no encontro, conversar, porque aproveitar ao máximo para conhecer e aproximar esse adolescente, fazer uma amizade ali, interagir. Porque o que define o evangelho é comunhão. Comunhão é amizade. E todos nós só gostamos de ficar no ambiente onde a gente tem... Cria vínculos, né? Cria vínculos e sente afinidade. Só que como o adolescente hoje diz que é a fase de intensidade, eles muito mais do que a gente. Então, se eles chegarem num ambiente que eles não identificam, eles não querem ficar. A gente também não quer, mas eles é mais, não quer. Se algum pai tem influência e traz ele para a igreja, ele está aqui, mas a cabeça dele está em outro lugar. Então o que acontece? O meu esforço junto, e estimula ele sempre a fazer isso, porque eles fazem. Porque o meu esforço, por exemplo, se eu esforçar 10 para chamar um menino, pôr ele ali, eles, para ela chamar, eles esforçam um e traz. Porque eu entendi isso, porque a gente não consegue. Você fala, linguagem adolescente, fala adolescente. Não, isso é uma meia ilusão.
eles comunicam com ele. Tipo, eles têm a capacidade. Então, o que eu entendi? Veja aqueles que é líder natural, chega próximo deles, porque esses conseguem falar e alcançar eles. Então, o que acontece? O meu maior esforço nesses 10 anos, Bira, eu entendi, é estimulá-los a receber os malvados. Tratar eles bem e receber. Se eu falar receber, é bom. O pai fica feliz, acha bom, tem um impacto. Mas quando eles fazem isso, eles fazem... Aí é que tá aquele negócio que eles podem fazer mais mal feito, mas tem mais eficácia do que a gente. Então, eu aprendi isso. Então, o meu estímulo sempre é que, vocês têm que cuidar. Então, o que acontece? E tem sido isso. Então, o esforço é aproveitar ao máximo esse período que encontra aqui nos cultos, aqui aos domingos, o nosso trabalho sábado à tarde, nem todos podem vir, como eu falei, a dependência do pai, mas vem uma frequência razoável, nem todos estão, mas nós tivemos aqui uma ideia, Deus deu uma estratégia simultânea. O bispo liberou um domingo, a gente vai para o auditório e faz lá. Então isso foi muito bom. A gente alcança muitos, não pode estar vindo no sábado. Aí depois que ele fez uma amizade, ele até pede o pai, faz esforço para vir no sábado. Que bacana. Olha só minha história nos Adocas. Minha mãe e eu congregando lá no Capuava, e eu morando lá em Aparecida de Goiânia, a gente pegava 3 ônibus para ir para a igreja. Aí uma vez a gente resolveu visitar a sede, na IBD, né? Aí do nada chega um homem que eu nunca tinha visto na vida, perguntou meu nome, qual que é seu nome? Falei, Rafael, bora ali subir junto com os Adocas, com os adolescentes, subir, curti muito o ambiente. A gente foi na salinha da IBD dos Adocas. Aí eu chamei minha mãe pra ir no segundo domingo, né? Fiquei lá no mesmo lugar junto com a minha mãe. Veio esse mesmo homem que agora já estava familiar, né? Que eu já conhecia. Uma figura familiar. Perguntou meu nome de novo. Qual que é seu nome? Aí eu falei Rafael pela segunda vez. E eu fui gostando daquilo, tendo paz no meu coração de estar junto. Chegou na terceira vez, minha mãe decidiu ficar na igreja, congregar mais perto da nossa casa, mesmo um pouco longe, mas eu gostei tanto desse ambiente, dessa oportunidade que o pastor Sandro nos deu. Eu lembro que na terceira vez ele perguntou meu nome de novo. Qual que é seu nome? Rafael. E cara, eu achava isso o máximo, porque você tinha contato com os outros adolescentes. Lá na minha outra igreja não tinha adolescentes. Então, há mais de 7 anos atrás, eu tava visitando a EBD e o pastor Sandro me deu essa oportunidade. Passou um tempinho, eu lembro que eu vendia geladinho na época, consegui ter um celular, um iPhone, e o pastor Sandro me deu exatamente o que ele falou, ele vive. Ele me deu a oportunidade de estar servindo a igreja, servindo o reino de Deus, servindo os Adocas, as redes sociais dos Adocas, através do meu celularzinho lá, bem simples na época. Comecei a fazer stories, eu lembro que eu tirava foto na IBD, e eu comecei a movimentando. Na época tinha gente que fazia, mas já era muito profissional, já tinha suas demandas, suas agendas, né? E não conseguia, infelizmente, estar atendendo a rede social dos Adocas. E aquilo foi um ponto crucial na minha vida, tanto dentro da igreja, no ministério, quanto fora. Porque eu fui servindo, os empresários da igreja foram vendo o trabalho que eu estava sendo realizado nos Adocas. Eu nunca tinha cobrado de um Instagram, feito a gestão digital, cobrado para valer, de maneira voluntária, fazer para os Adocas. Que legal. E eles vieram atrás de mim, e daí explodiu. Eu comecei a fazer desses empresários. Abriu as portas para você. Formatou sua vida profissional. Total. Por conta dos Adocas, por conta de uma oportunidade que lá atrás, o pastor Santo, com a guia do Espírito Santo, o Espírito Santo guiou ele naquele momento, eu pude estar servindo no reino de Deus. E isso é fantástico, essa é a possibilidade que a gente tem nos Adocas, manter comunhão, porque ali eu tava naquela época vendendo geladinho, trabalhando ali no sol quente, consegui comprar meu primeiro celular, a demanda foi aumentando tanto que quando eu tive 16 anos, eu tive que abrir uma agência, porque a demanda já era gigante. E foi por conta de uma oportunidade. E é por isso que isso é importante. Essa conexão, essa mesa. A parte mais importante do culto é o culto quando você tem relação com o irmão. Quando o pastor Sandro vai, na hora de saudar, fala bem assembleiano, saudar os irmãos, visitantes. Na real, aquilo é só um cumprimento, um oi Adocas, um oi Júlia, um oi pastor Bira. E aquilo te aproxima de outros adolescentes, de outros Adocas. E é isso o evangelho na prática, o reino de Deus. Sensacional. Júlia, você como filha do pastor Sandro dos Adocas, né, você já está na faculdade, né, Júlia? Vou
entrar. Vai entrar, mas você enfrentou aí esse período de ensino médio, né? Sim. E você sabe que essa galera é bombardeada, né? E uma das maiores crises, principalmente nós que somos assembleianos, a gente enfrentou muita coisa. E eu fui jovem dentro da Assembleia de Deus, fui adolescente, embora no nosso tempo, pastor Sandro, a gente não tinha esse trabalho para essa faixa etária, né? 12 anos de idade a gente já ia para a classe da juventude, naquela época a classe da mocidade, né? E acho que faltou isso, né? Mas de certa forma a gente acaba que Deus teve muita misericórdia da gente e hoje, graças a Deus, que deu tudo certo, né? Mas sobre identidade, porque a igreja ela passa por várias mudanças, né? A igreja como um todo, principalmente a Assembleia de Deus, uma hora libera alguma coisa, outra hora libera outra, e a gente assembleiano, a gente às vezes é um pouco mal interpretado, não é? Embora que isso já quebrou, isso não existe mais. Mas na sua época ainda de ensino médio lá, você saindo de lá agora, você enfrentou algum tipo de retaliação nesse sentido, de apontamento, no que tange a identidade desse adolescente assembleiano? Bom, eu finalizei o ensino médio ano passado, né? E assim, nos meus primeiros anos, né, é uma experiência nova, né? Você chega lá e fala assim, que é isso? Que mundo é esse? E era um mundo novo que eu tava pisando e só acostumada com colégio cristão, né? Menorzinha, igreja. E quando eu cheguei lá, pessoas totalmente diferentes, pessoas que não eram cristãs, não estar rodeado de cristãos, era meio estranho, né? E as pessoas, na maioria das vezes, não entenderem isso, não entenderem, porque a gente tem princípios, a gente cristãos, e a gente chega lá, certas pessoas não entenderem, você não ser 100% bem-vindo, mas Deus sempre tá agindo em tudo, né? Eu estudei em 2 colégios no meu ensino médio, e no primeiro foi uma experiência meio diferente, eu tive pandemia no meio do meu ensino médio, então foi meio difícil, mas lá naquele colégio que eu estudei, o primeiro, sabe quando as pessoas não estavam nem aí, não me conheciam, era meio estranho, né? As pessoas achavam, Júlia, filha do Sandro, era meio diferente, né? E você percebia que, tipo assim, cara, eu não tô fazendo às vezes tanta diferença assim como eu poderia, tá? Mas eu segui em frente, continuei, né, na minha batalha, e aí eu mudei para outro colégio, e foi uma experiência totalmente diferente, porque lá, eu cheguei lá, as pessoas sabiam quem eu era. Isso já foi diferente. Já sabiam que eu era cristã. E aí, um dia, numa aula assim, eu era novata, não conhecia ninguém, o diretor chegou com um violão e falou assim, canta pra gente aqui. Olha. Aí eu assim, como é que é? Cantar assim? Aí já mudou tudo, né, aí já foi diferente. Aí Deus tocou no meu coração que eu tenho uma música que eu compus na pandemia. E eu cantei essa música. E aí desligaram as luzes e tal, aí eu comecei a cantar. Aí na hora que eu terminei, eu fiquei assim, nossa, já foi, agora... Aí quando ligar a luz, tá todo mundo chorando. Uau. E aí eu fiquei tipo, que aconteceu, sabe? E todo mundo chorando, falando, nossa, muito bonito isso, eu senti algo diferente. E eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer aqui. Esse é o meu propósito de estar aqui. Então a gente como cristão, onde a gente vai, a gente tem que ser luz. Então, se Deus chamou você para ser luz, seja luz. Então a gente vai sair para lugares escuros, para lugares que a gente acha que não tem nada, mas Deus vai virar o mundo para nos ajudar a ser luz nesses lugares. Uau, sensacional. E para você, Rafa, como foi esse desafio de sustentar a sua identidade em Deus, fora do convívio aqui da igreja? A gente sabe que a gente é muito confrontado Exatamente. lá fora, né? E se não fosse os Adocas, né? Se não fosse os Adocas, o que seria? Onde Né? estaria o Rafa nesse momento? Talvez vendendo drogas, talvez fazendo alguma coisa de errado, mas eu lembro que no 9º ano eu fazia, criado pela minha mãe é um pouco rígida, e aqui eu quero mandar um abraço pra minha mãe, tá morando lá em Portugal, Beijo, e ela mãe. foi um fator primordial na minha vida, porque ela me deu a plataforma e ela me deu princípios. Os princípios não te tira, só se você estiver muito fora da curvinha ali. Perdido, né? E no 9º ano, eu sempre assim, porque eu já tinha esse entendimento, se eu tô aqui na escola, eu tenho que fazer com excelência porque é pra Deus. Então, as provas, as atividades, eu tentava buscar e estudar ao máximo pra sempre estar passando e tirando notas altas. Então, eu tirava nota 10, nota 9, e a galera via isso, via
como algo diferente, né? A ponto de uma ocasião lá no nono ano, né? Eu ser convidado no meio da escola, com toda a escola vendo, olhando, a receber uma medalha de menção honrosa por ter sido o melhor aluno da escola. E foi um susto pra mim, porque eu não esperava, de fato. Eu também não procurava isso, eu só tava fazendo mais que minha obrigação e o que minha mãe me cobrava. Então, passou um tempinho, pô, melhor aluno da escola, a galera cumprimentava, melhor Rafa, melhor aluno da escola. Deus falou muito forte no meu coração, no meu espírito. Você não nasceu para ser o melhor aluno da escola. Você nasceu para ser o melhor aluno para a escola. No final do ano, eu comecei a desenvolver e a viver na prática o que é o reino de Deus. Entrou o primeiro ano, a gente começou a desenvolver projetos sociais, a gente visitou asilos, a gente manifestou o evangelho na prática, sem de forma com a embalagem religiosa, mas liberando o amor por onde a gente passava, e a gente abriu um culto no meio da escola, e eu sempre fui um questionador, trocava ideia com o professor mesmo, batia de frente. Se o professor de história falava que era isso, eu ia lá e pesquisava e questionava por que tem que ser isso, né? E naquele momento eu me via, ao invés de ser o melhor aluno da escola, onde é um título legal, não é um título ruim, não recomendo, tipo, você ser o pior aluno da escola, mas sim você ter esse entendimento que nós cristãos, nós filhos de Deus, nós nascemos para fazer um mundo melhor, fazer o nosso contexto social fora da igreja, fora das quatro paredes, na escola, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, de forma sustentável e que de forma intencional glorifique o nome de Deus por onde a gente passar. O nome de Deus tem que ser glorificado por onde a gente passar e nas nossas conversas, na nossa troca de ideia, as pessoas vão perceber isso. E é aquela frase de Martin Luther King, né? Às vezes a gente nem precisa usar palavras para pregar o evangelho, a gente precisa viver na vida. Foi o que eu vi na vida do Bispo Ides, foi o que eu vi na vida do Pastor Sandro, na vida dos pastores, e eu só comecei a replicar, a duplicar essa forma de viver o evangelho na minha escola, no nosso contexto social, né? Show. Isso que o Rafa e a Júlia trouxe aqui, né, Pastor Bira, Pastor Sandro, a gente percebe o que o Pastor Bira veio, o Pastor Sandro deu continuidade, que é o adolescente entender, né, qual que é o propósito de fato. Quando, por exemplo, o Rafael entendeu qual que era o propósito do porquê ele está aqui, que é para servir a Cristo, isso automaticamente definiu toda a sua trajetória. Exatamente. Quando a gente entende que a gente não é um agente secreto, é um agente de transformação. E o Espírito Santo, a partir do momento que você vai vivendo a intimidade com o Espírito Santo, você vai tendo experiências positivas no seu contexto de igreja, Deus vai te dando mais revelação, você vai tendo mais conhecimento de quem é o Cristo, da palavra dele ali. E eu percebi agora, nos últimos meses, nos últimos anos, porque é muito falar de propósito, né? Hoje em dia coach fala de propósito, a gente fala no Instagram, pastor, palestrante, todo mundo fala de propósito, até macumbeiro fala por que você nasceu, por que você existe. É importante, você precisa saber por que você está aqui nesse mundo. Só que Deus tem falado no meu coração que ainda mais do que o porquê, é a gente necessário saber para quem. Porque você saber o porquê é importante, mas quando você tem consciência do para quem a palavra vai falar em João, para quem iremos nós? Para quem você não tem mais para onde ir. É lá na sua casa. Por que você volta pra casa, Pastor Bira? É porque tem suas filhas lá, tem sua esposa. Por quem eu volto? O Pastor Sandro é da mesma... Então não é o que, é quem. É isso aqui, é mesa. Pra que você vai na igreja, Alt? Exatamente. Porque glorificar a Deus, fazer um culto, você poderia fazer lá no seu quarto. Mas por conta disso daqui, isso é a igreja. Comunhão. À medida do tempo, você vai entendendo seu propósito. Passa a um maior nível de revelação, você entende para quem você deve viver. É isso aí. Pastor Sandro, e eu me lembro que quando nós definimos esse nome Adocas, né, definimos o slogan Adolescentes Chamados à Santidade, a gente usava aquele texto, né, de 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Porque a gente entendia que se esse adolescente de 12 a 18 a gente conseguir mantê-lo, né,
fortalecendo o propósito, fortalecendo a fé e vivendo em santidade e tendo uma vida imitando Jesus, uma vida de caráter, né? A gente vai ter jovens fortes. E você, como um dos vices naquela época e deu continuidade no trabalho, você deu continuidade de uma forma muito exímia. E hoje, por exemplo, eu estou vendo na sua camiseta que está aí, te ver superar, não é? E fala um pouquinho sobre esse te ver superar, o porquê desse... É lógico que você está fazendo uma alusão ao ano da igreja. O ano da superação. O ano da superação. Mas isso implica em muito mais coisas. Isso. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, o senhor colocou aí sobre o ADOCAS, Adolescente Chamado Santidade. Lá no princípio, isso me chamou muita atenção, gostei muito. Isso me falou muito comigo sobre isso. Então, eu entendi muito rápido que isso não era um nome, era uma proposta de vida. E, aliás, a principal proposta de vida, né? Essa só tem dois caminhos, estilo de vida. Então, o que acontece? E chamados à santidade, eu pude... foi ali que eu comecei a entender melhor sobre santidade. Eu tinha uma noção que era boa, me sustentava. Mas quando eu fui ver, Deus mostrou mais além sobre santidade. E aí, isso mexeu, foi bom, né? E o que eu aprendi com os ADOCAS? O que eu passei a praticar? Eu tinha uma adolescência, como você falou, não tinha um trabalho, por não identificar ali, isso que falou de mesa, comunhão, não tinha aquela amizade ali. Então, aí que esse meio desafio foi falado aqui de, lá fora o desafio, identidade. Mas o que o adolescente se perde? Se perde. Não, é porque quando ele tem essa amizade, essa comunhão na igreja, esse vínculo ele vai transitar lá com facilidade. Facilidade. Porque ele sabe o caminho de volta. Então o que acontece? Eu não tive, na minha adolescência eu andei distância um pouco da comunhão, retornei. Quando eu retornei à comunhão, essa intensidade foi uma coisa muito intensa. Eu voltei com poucos dias, eu fui liderar jovens e foi uma coisa intensa. Isso até hoje, 25 anos eu se envolvi com um departamento e coisa abençoadora. E ali sobre santidade é o seguinte: santidade, o entendimento era, o que era ser santo? O que é o entendimento de ser santo? Separado. Ser santo é separado. Só que aí Deus me ensinou a segundo estágio da santidade. É separado para. Só separado é um problema, é um perigo. E a gente vinha batendo muito e enfatizando muito separar. E com uma ênfase muito pequena sobre o propósito. E isso era um risco. Porque o separar, só separar, por que muitos às vezes desistiam? A gente usava aqui, fala desviou, né? Parava, no caminho desviou. Eu entendi por quê, porque a gente ficava enfatizando demais no separar, e só o separar, ele faz parte, mas ele é a primeira parte. Mas se você não envolver com o propósito, fica muito pesado de separar. A renúncia ela é muito pesada. Ela vai ficando enfadonha, a gente não consegue. Mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar. E aí o que acontece? Agora, o que vai permanecer é o propósito, entender que separado para um propósito. Então Jesus fala lá que quando chega o valente, o mais valente, tira o valente da casa. Fala que ali é dele, né? Tem toda a autoridade, tira o valente, que é o inimigo, Satanás, os demônios, tira da casa. Mas esse demônio, ele vai passear. Se ele voltar a achar a casa vazia, o que ele faz? Ele volta com mais 7. E o que acontece? Então, só a renúncia é limpar a casa, vai ficar limpando a casa, mantendo a casa limpa. O propósito é o que enche a casa. E o propósito? Qual que é o propósito? O propósito é o outro. É gente. Então, o que mantém a casa sempre limpinha? A ausência de gente. Onde casa tem gente, a bagunça acontece, né? Assim, limpou. Chegou da escola os meninos. Então, o que acontece? Aí a gente ficava enfatizando demais no separar, e a casa limpa, mas não tinha. É um risco. Aí o propósito, o que é o propósito? O propósito não é outro, é o outro. O propósito é gente, comunhão, relacionamento, comunhão. E aí, Deus me mostrou esse passo. E aí foi onde eu enfatizei. Então eu fico muito, muito alegre aqui hoje. Você vê, quando o Rafa e a Júlia falam aqui, você vê que isso é glorioso. É o que o Paulo falava, é minha glória, minha honra. Porque e foi isso que eu, desde o princípio, enfatizei. Falei, olha, separado para um propósito. Separado para um propósito. O propósito que é o outro. É o outro. Se você é o outro, aqui não é palco, aqui tudo isso vai ter. Deus deu palco para Davi, tudo. Mas Deus
preparou o palco, levou pro momento do palco. O propósito aqui é o outro, é comunhão, amizade. Se você não tiver amizade, você não vai resistir. Você não vai suportar isso aqui. Suporte isso aqui é comunhão. Então eu enfatizava isso. Então, foi a minha tônica. E graças a Deus. E isso é tão poderoso, pastor Sandro, que você está falando, porque os adolescentes, eles gostam meio que de tribos mesmo, né? Essa galerinha, eles estarem juntos. Sentir pertencente, né? Exatamente. Então, quando eles se identificam e geram esse vínculo um com o outro, a igreja, na verdade, passa a ser ali um espaço apenas, não é? Porque o grande vínculo que você está falando aí, o grande propósito é o outro mesmo. É eles apoiarem, né? E ajudarem, auxiliarem, darem as mãos. E aí de cara, com a DOC, foi assim, a DOC, eu falei assim, passou uns dias, eu falei assim, todo adolescente é a DOC, de crente, todo crente é adolescente, chega a qualquer igreja e fala assim, olha os adocas aí, porque eu entendi que todos eram adocas. Aí passou um tempo e eu falei assim, não, Sam, não é todo adolescente crente é adocas, não. Todo adolescente no Brasil e no mundo é adocas, só que alguns não sabem ainda, então o papel de vocês é contar pra eles. Contar pra eles. Então todos são chamados à santidade, só que alguns já ouviram isso, deu atenção a esse chamado e tá vivendo esse chamado. Agora, só vai preservar nesse chamado se ele entender que o propósito dele é contar para o outro que ele também é. Que ele também é filho de Deus, que ele também é chamado à santidade. E essa é a tônica dos adocas. E o Rafa, mas a Júlia expressou bem a experiência dela na escola, e ele aqui, quando ela aqui, é o fundamento dos adocas. O fundamento da mensagem dos adocas. Eu tava ficando assim, falando, vou ter que entregar isso aqui, tem que pôr, que eu só falo sobre isso. Mas um dia Deus me deu paz, que eu vi a palavra, Paulo falou assim, Paulo falou assim, eu não fico constrangido de repetir as mesmas coisas pra vocês, não. Porque é isso aqui mesmo. Não tem muita coisa, não. É isso aqui que é o evangelho. Mas na verdade é você ouvir a mesma coisa que gera hábito. E essa fase é a fase que eles precisam ouvir mesmo, não é? Encucar. Eu tô agora com um adolescente em casa, né? 12 anos. Louvo a Deus pela vida da minha filha, que é uma bênção, mas é adolescente. Agora já começam as demandas dessa fase. É natural que isso aconteça, não é? Então, não é brincadeira não. E ter um líder como você nos adocas, pastor Sandro, isso para os pais é gratificante. Não é? Isso traz uma paz, traz uma tranquilidade muito grande. Acho que é igreja e família trabalhando em conjunto. Isso é muito positivo. E a importância para o líder entender as demandas daquela fase das pessoas que ele está liderando, seja jovem, seja adolescente, porque, como o senhor falou a respeito do propósito, quando o adolescente entende o propósito, ele entende que separado não é isolado do mundo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós somos sal e luz, e a gente vai encontrar o versículo na Bíblia que vai dizer que quando a gente acende uma candeia, quem acende uma candeia não vai colocar ela debaixo da cama, coloca num lugar para clarear a todos. Então, se o jovem, se o adolescente entende qual que é o propósito, para que ele foi chamado, ele entende que ele vai estar inserido lá fora, ele vai passar por desafios, por tentações, e ele tem um propósito definido. Isso. E eu enfatizei tanto, isso, assim, Deus me deu essa direção, porque Deus fazendo a vontade dele. A gente, o pastor Bira falou, então eu falei do Adox, depois falou que sobre o tema. Então vamos chegar no tema agora, te ver superar. Mas olha aqui, aí nessa tônica, te ver superar, eu sempre gostei assim, de ter buscar ali, aproveitar sempre o tema que já colocou. Deus dá a direção no tema, eu sempre gostei de interagir. E sempre Deus dá um start. Quando eu te ver superar, porque é o seguinte, ele vai nessa pegada, te ver superar. Porque o versículo que Deus deu do tema te ver superar, foi 3 João, versículo 2. Amado, eu quero que você vá bem em tudo, assim como vai bem a sua alma. Foi aonde eu quis fortalecer, reforçar a tônica de o outro. Te ver superar. Quando a gente aprender a celebrar a vitória do outro, a gente está realmente, verdadeiramente, cheio do Espírito Santo, e o Evangelho verdadeiro está habitando no nosso meio. Porque tudo conspira. Tudo conspira contra isso. A conspiração é de cada um buscar o sucesso, buscar sobressair o êxito. Esse estímulo, a gente sem perceber, a gente vê o outro como concorrente, vê o outro como ameaça. Isso é a grande, né, o resultado do pecado é esse, essa inversão. Porque Deus fez para a comunhão, o pecado fez a gente né, olhar para si e ver o outro como concorrente. Esse medo. Então gera medo. Então,
O medo, por que a Bíblia fala assim? O que tira fora o medo? O que lança fora o medo? O amor. O verdadeiro amor. O amor. Por quê? Porque perceber no outro um concorrente, isso gera medo, isso fica inseguro, e essa insegurança gera pessoas fragilizadas, e a pessoa insegura, ela começa a conspirar. Então, é uma sequência de um abismo chamando outro abismo. E o evangelho vem para conversão, né? Então, converter, transformar esse pensamento, esse entendimento. Então, tiver superar bem nessa pegada. O foco é o outro. Quando você perceber o outro, e der o segundo passo de alegrar com a vitória do outro, torcer pela vitória do outro, interceder pelo outro, esse é o verdadeiro evangelho. O amor de Deus está aí, e onde tem o amor de Deus, Deus está presente. Então a pegada é essa, tiver superar, é chamar, refortalecer neles esse olhar para o outro, para a comunhão. Sensacional. Pastor Sandri, aí, 2023, nós estamos aí junho, meio do ano, e o congresso está chegando. E o que os adolescentes de Campinas podem esperar ainda para esse ano de 2023? Pastor Bira, Deus tem conduzido assim a minha vida e os adocas numa forma assim de muita segurança e paz. Porque o que acontece? A gente vai aprendendo, e como eu disse, eu estou aprendendo com eles, aprendo muitos adolescentes, assim como minhas filhas, aprendo demais. Então, Deus tem me ensinado o seguinte: o que os adolescentes mais precisam dos adultos? Dos pais e dos adultos, nós então. Referência, inspiração. E o que um adulto, um pai hoje vai fazer de melhor inspiração para o filho? Segurança. Então, o que é liderar adolescente? É você correr atrás deles, porque eles são acelerados, tá na frente, então assim, eles fazem. Então eu tô mais freando do que correndo. Então, eles são uma bênção. Porque tem uma mentira que conseguiu colocar que adolescente é problema. Isso é tão forte, essa mentira, que ela está no meio dos crentes. Então, tem pais cristãos que pensam que a adolescência é a fase do problema. Nunca foi. E por muito tempo, né, pastor Sandro? Nunca foi. Aborrecente, né? Adolescente é uma bênção. Isso é ridículo. É ridículo. E essa mentira virou verdade, porque até alguns observam isso. Então, eu acho interessante, porque a nossa referência maior quem que é? Jesus. Eu acho interessante ter um texto que fala da idade da adolescência, 12 anos. Uhum. Tanto que é importante a adolescência, que fala de 8 dias, 12 anos e 30 anos, né? Quando ele assumiu. Mas eu vou ler um texto em Lucas aqui, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Me ajuda aqui, eu sou analógico. A Bíblia é digital, né, pastor Sandro? Eu sou na demora. Estamos nessa era. Mas olha aqui, um texto onde Lucas fala aqui, Lucas 2,42. Olha aqui, o que fala aqui, eu acho interessante. Fala da cidade. 40, achei aqui. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. É interessante, né? Era um costume ir para o templo, ir para o culto. Olha aí, então, pais, aí tá aí, ó. O adolescente, gera o costume de ir para a igreja, leva seu filho para a escola dominical. Ele estuda a semana inteira. Se você faz um sacrifício dele a semana inteira para a escola, uma coisa que é mais importante que a escola, você não vai fazer o sacrifício? E é um sacrifício menor, 9 horas da manhã, não é 7 horas igual 3 horas depois, né? Para acordar. Você querer proteger seu filho, você está expondo ele, fragilizando. E aí, hoje eu observo os pais que querem proteger demais, tá gerando um efeito reverso, filhos frágeis. O pai tem que dar uma esticadinha, tem que dar uma pressãozinha. Isso faz bem para o menino, faz bem. Então, tá aqui o exemplo, ó, tendo uma referência a Jesus e tendo como costume foi para a festa. Aí ele tinha quantos anos? 12. Adolescente. 12. Olha o que acontece, olha o que é interessante. Fala assim, e regressando eles, voltando do culto, e regressando eles do congresso das docas, olha o congresso, ó, escuta isso aí, paz. E regressando, terminando o congresso, daqueles dias, ó, sexta, vai ser sexta, sabe? Ficou o menino Jesus em Jerusalém e os pais não soube. E não soube José nem sua mãe. Então Jesus ficou e os pais não soube. Então, pai, tá aqui, ó. Pai de adolescente. Vai chegar a fase de 12 anos, é a fase que eles começam a pensar e fazer coisas que você não vai saber. Então, não se assuste não. Isso faz parte. Isso é próprio disso. Não fica assustado. Ai, agora... Porque você é acostumado com filho e criança ali, que era totalmente dependência, influência, quando isso começa a perder, o pai assusta. O pai fica nervoso, o pai fica assustado. Então, o pai que assusta e às vezes compromete o relacionamento com o filho. Não é o filho. Então, 12 anos de adolescência é a fase que começa a fazer coisas que você não vai saber. Agora, se o hábito for levar ele para a escola dominical, para a igreja, para a comunhão, para os adocas, sabe o que acontece? Essas coisas que você não vai saber, sabe o que é? Ler Bíblia,
experiência com Deus. Eu me surpreendo. Todas as vezes eu dou por me dar uma saudação, eu falei, Jesus, eu aprendo eles dando uma saudação lá. Às vezes, todos eles aqui, mas às vezes quando a minha filha fala assim, onde minha filha tirou isso? Aí você vai descobrir que às vezes ela tá no quarto lá, lê Bíblia, eu não tô vendo. É verdade. Tá lá se preparando. Então, a fase da adolescência, eles vão começar a pensar, fazer coisas que você não vai saber. Jesus é a nossa referência, tá aqui, ó. E os seus pais não sabiam. Ele ficou e os pais não sabiam. Aí os pais voltam. Também, por você não saber, você também vai abandonar ele, não. Você vai assistir como responsável, porque é uma fase de transição, ele ainda não tá adulto. Você vai assistir, observar. Os pais voltaram. Voltou para procurar. Depois de 3 dias, encontrou ele aonde? No templo. No templo. Olha que coisa boa. Mas não satisfeito pelo susto, a mãe fala assim, Jesus, o que você fez, meu filho? A Maria a mãe dele fala, Jesus, como é que você faz isso? Eles ficou maravilhado por ele estar lá, conversando lá com os doutores, e saindo ali, né? Eles ficou maravilhados, eles chocou, falou, eles ficou até assim, né? Surpreso, mas ela falou, mas como é que você faz um negócio desse, Jesus? Ele falou assim, você não sabe que eu tenho cuidado do negócio do meu pai? Aqui fica uma lição para os pais, para nós, que o principal papel de um pai de criança que vai se tornar um adolescente é você transmitir para ele que antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus. O pai que fez isso, fica tranquilo. O seu filho é um adolescente abençoado. O pai que ensinou o seu filho que antes dele ser filho dele, ele é filho de Deus, acabou. E Jesus tinha essa consciência. Essa consciência ele tinha pelos seus pais. Levando ele no templo, ensinando que existe um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Davi. Ensinando. Foi os pais que transmitiram para ele. Ele falou, você só não sabe que eu tenho que dar relação do meu pai? Aí a mãe falou, sei. A mãe aí falou, entendi, é verdade. Então o que acontece? Aqui fica o principal papel de um pai. É ensinar, gerar consciência. Ainda falou aqui da identidade do propósito. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Então esse quem? Quem ele é? Ele é filho de Deus. O adolescente chega com 12 anos, sabendo que ele é filho de Deus, esquece, tá na benção. Se ele vai ser médico, juiz, pastor, isso é detalhe. A gente entende que isso é detalhe, só que a gente está preocupando mais com o detalhe e não ocupa com o principal, que é gerar no menino a consciência que ele é filho de Deus. Sensacional. Eu quero iniciar aqui para iniciar a finalização, pedindo aí para a Júlia e para o Rafa, aí a ordem vocês que definem, porque você, Rafa, você falou que você está morando só agora, né? Eu moro com meus avós agora. Mora com os avós? Minha avó. Sua mãe foi para... Minha mãe foi para Portugal, né? E nesse curto espaço de tempo, minha avó acometeu de ter um câncer. Olha. Então, há um tempo ela que cuidava de mim, né? Ela, minha mãe. Aí hoje inverteu e eu que tô cuidando dela. Você tá cuidando da sua avó. Pela graça de Deus. Poxa, que bacana. Mas vocês dois sabem que existe um sistema, um mundo que conspira contra a igreja, contra os adolescentes, contra a juventude, principalmente nós que proferimos a fé em Jesus. Existem todo um esquema montado para desconstruir os valores e os princípios que nós seguimos, que nós cremos e que nós pregamos, que nós queremos passar isso para essa nova geração. E agora vendo você, por exemplo, um garoto de 18 anos, 19 talvez, cuidando da avó, não é? E você certamente teve N oportunidades de ir para o mundo, de, como você disse no início aí, talvez se não tivesse aqui estaria vendendo droga, né? E essa possibilidade ela existiu graças a um homem que chegou em você 3 vezes perguntando o seu nome, né? E isso faz toda a diferença, pastor Sandro. É muito bonito ouvir isso, né? Isso é o reflexo do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente faz, sem ao menos perceber, sem ao menos notar que nós estamos gerando vida e transformação na vida de uma geração. Então, olhando para você, para a Júlia, tão novinhos, não é? E com convicções tão firmes, tão fortes, isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. Mas como é que você vê essa atmosfera do mundo lá fora? Deixa uma mensagem para essa geração que está te ouvindo. Eu tenho certeza que nós vamos atingir vários smartphones, várias TVs, vários computadores, adolescentes e jovens assistindo vocês. O que vocês deixam de mensagem para essa galera? Vou começar. Pode ir, primeiras duas. Então vamos lá. Naquela época de Jesus, tinha essa cultura do mundo, essa cultura que de alguma maneira, de alguma certa forma,
acabava com os princípios, lutava contra a igreja. Tinha o Império Romano, que esse termo apóstolo, né? Naquela época tinha apóstolos romanos, e o propósito do apóstolo era exatamente esse: sabotar tal cultura de um reino, tal cultura de um país, de uma nação, de uma cidade, e implantar a cultura romana, a cultura da Grécia, todas essas culturas que não, de certa forma, não provinham do Senhor. E por que Jesus, quando vai falar que a gente precisa pregar o evangelho, não é outro, é o evangelho do reino, se assemelha muito com isso, e esse termo apóstolo é bem, de certa forma, prática. A gente tem um ministério apostólico, porque a gente nasceu para fazer a mesma coisa: sabotar a cultura do mundo e implantar a cultura do reino. Como é que faz isso, Rafa? Deus tem colocado muito no meu coração, ministrado isso, e Ele está me liberando responsabilidade. E eu hoje tenho a responsabilidade, não só eu amo estar aqui, eu quero vir na IBD, eu quero vir na Recarga Docs, no simultâneo, mas eu tenho a responsabilidade de estar aqui, porque Deus me entregou e lá na frente Ele vai cobrar. Hoje eu tenho a responsabilidade com a galera que me segue, tanto que Deus colocou no meu coração de fazer um desafio de 100 dias, onde eu vou gravar 100 conteúdos relevantes em uma internet onde temos influenciador X, influenciador Y que prega seus próprios dogmas, seus pensamentos, ideologias. Deus está chamando, literalmente chamando, e a gente precisa estar sensível, a gente precisa estar sensível à voz de Deus para a gente começar a implantar a cultura do reino, aonde a gente for passar, e principalmente na internet. Eu gosto de falar que a internet é como se fosse uma faca. Uma faca, a gente pode cortar uma carne para assar um churrasco e estar com os nossos amigos, da mesma forma que a gente pode matar alguém, ferir, machucar. E a internet, da mesma forma, tá na nossa mão. A gente tem essa oportunidade, a gente tem essa responsabilidade de estar junto, conectar. A gente está hoje no Pode Conectar. E a gente deve conectar, é responsabilidade nossa, tanto com os nossos, da nossa casa, da nossa igreja, quanto os de fora. Jesus, você vai ver em vários episódios, ele está o tempo todo sentado na mesa com o fariseu, na mesa com os discípulos, na mesa com os beberrões, com os comilões, com as prostitutas, mas ele estava lá conectando, ele estava lá implantando a cultura do reino aonde ele passava. Fazendo o network dele, né? Sendo Exatamente. na intencional, prática, né? É isso aí. E aí, Ju? Bom, isso que o Rafa falou é bem verdade, né? E assim, nos dias de hoje, né, mudou bastante, né? Mas nos dias de hoje, com a internet, com o celular, então, nós como cristãos, a gente tem que pegar essas ferramentas e usar para o bem. E às vezes é difícil, né? Não é fácil, né? Cristãos assim na internet. Isso é algo que começou recente, né? Cristãos do TikTok, Instagram começaram a viralizar. E eu, né, no TikTok, assim, não gosto muito de falar, que às vezes eu tenho uma vergonha, sabe? Mas no início eu não sabia da importância, né? Porque, gente, a gente olha o TikTok e fala assim, qualquer coisa, né? Mas aí, passa um tempo, você começa a ver conteúdo cristão e fala assim, cara, pode fazer a diferença. E lógico que vai vir pessoas pra tentar te derrubar, né? Sempre quando a gente tá indo no caminho certo, a gente tá sendo luz, a gente tá sendo usado, o inimigo quer tentar derrubar a gente, né? É isso. No início, que eu postava alguns vídeos assim, pessoas desciam falando muito mal nos meus comentários, eu ficava triste, mas assim, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Então a gente só tem que firmar em Deus e saber que a gente tem que estar no caminho e sendo luz, fazendo a coisa certa. Aí vem aquele lance, né, Júlia? Não é por que você tá fazendo, é por quem você tá fazendo. É verdade. É o que você carrega, não é? Certamente toda essa vivência com seu pai nos adocas, trabalhando, ajudando, auxiliando, isso gerou em você um coração genuíno em Deus. E aí você carrega o Espírito Santo. E eu estava ouvindo uma mensagem essa semana falando sobre as lamparinas, né? O Alt falou aqui sobre a candeia. Você não vai acender um farol e colocar debaixo da cama, debaixo do sofá. Você tem que colocar em um lugar onde gera transformação, onde gera luz. E a lamparina, se você tiver ela acesa, sem óleo, sem o azeite, daqui a pouco ela vai apagar, não é? Então você tem que estar sempre enchendo. É o que você carrega. Você carrega quem? É o Espírito Santo. Exatamente. Então vamos encher dele, vamos buscar dele. Não é? Isso é muito poderoso que você disse. E a nossa vida é redentiva. Isso eu aprendi com o pastor Sandro. Quantas vezes a gente tá lá na recarga, o pastor tá apresentando, se reabastecendo, o pastor tá apresentando ali no culto, a gente se recarregando, e vem um menino que, de onde você veio, quem você conhece? Aí ele fala, eu vim pelo Instagram.
Eu vim pelos stories, ou seja, um stories, um conteúdo pode salvar uma vida. Um testemunho. Tava num congresso de jovens da Almadega agora, no carnaval, né? E eu lá trabalhando com correria, na mídia, veio uma mãe chorando. Eu falei, irmã, como assim chorando? Eu tava na pressa, né? Eu fui ouvir ela, né? O que ela queria. Ela falou, cara... Ela não conseguia falar, porque ela disse pra mim assim, chorando, e aquilo foi uma felicidade enorme no meu coração, que por conta da manifestação do reino, do nosso trabalho nas redes sociais, nos adocs, nos jovens ali, o filho dela saiu da depressão. E o filho dela começou a acompanhar, o filho dela começou a seguir algumas dicas, algumas coisinhas que de certa forma a gente ensinava ali. E hoje ele tá frutificando na casa de Deus. Glória a Deus. Com os irmãos. E foi num congresso. E cara, é isso. Se ajudou um, valeu a pena. Se esteve a ponto de pegar na mão de um menino e ajudar essa pessoa, já valeu a pena. A Bíblia fala, a gente precisa buscar as 99, né? Buscar a centésima. Aquela que falta, aquela que precisa de um abraço, precisa de um vídeo seu, precisa de um pastor. Se necessitar buscar as 99, nós vamos também, né? Às vezes você tem só uma, vamos atrás de 99. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Exatamente. Né? Eu tive uma ênfase aqui muito forte nos adolescentes, uma ênfase mesmo, sobre a busca lá. Falei, você não fica preocupado em buscar, não. Não fica preocupado em buscar, não. Se preocupe em cuidar um do outro. Aqui que vocês cuidando do outro, isso aqui vai crescer. O que tem vida, cresce. A gente fala que em buscando demais, quase com irresponsabilidade. Se vocês não cuidar direito, quem está aqui buscar mais é para comprometer o processo. Então eu sempre enfatizei nesse fortalecer. Por quê? Porque eu acho interessante buscar essa uma. É interessante, essa uma. Mais interessante, as 99 ficou ali, né? E aí, olhando para isso, aí tem a próxima parábola, que é da dracma, que perdeu dentro de casa. Então, o que acontece? Os adolescentes estão mais na dracma, perdem dentro de casa. Então, tem muito adolescente perdido dentro de casa, dentro da igreja. Eu vi que isso era mais sério, então eu enfatizei mais essa. E fiquei ensinando e orientando pela segunda. A terceira, que é o filho pródigo. Interessante que nós falamos aqui, é o que eu creio hoje, e falando aqui com os pais, né? Hoje eu vejo que essa necessidade de falar com os pais. Quando o filho fala assim, pai, me dá que eu vou embora. Eu acho lindo, maravilhoso, é que o pai deu. Vai. Sabe por quê? Ele tinha a segurança de que ele mostrou quem ele era, o pai que ele era pro filho. Mostrou o filho foi. Quando ele apertou, o que ele falou? Na casa do meu pai. Então, hoje, os pais ficam ansiosos, meu filho. Essa preocupação com a conspiração lá fora não é nosso papel. Demasiado. O nosso papel é ocupar e mostrar quem é o pai. Ser uma inspiração de quem é Deus. Então, hoje eu descanso. Eu descanso hoje na minha casa. Porque Deus não garantiu pra ninguém que vai dar certo. Isso Deus não ficou garantindo ninguém. Que vai dar certo, assim, o processo todo, quer ficar ansioso. O que ele prometeu foi o seguinte, se você, ele sabe, ele tem a consciência, né, a convicção de onde ele veio, de quem ele é filho, o que define é para onde ele vai, é para onde ele volta. É para onde ele volta. Então, quando apertou lá, apertou a casa do meu pai. Então, hoje, em relação às minhas filhas, não que eu não me preocupo, não sou responsável, mas a minha segurança, sabe, que eu não estou preocupando onde elas vão, é o caminho de volta. É o caminho de volta. Porque o que define a nossa vida é para onde a gente volta. Isso aí. Pastor Sandro, é tão poderoso isso que você está falando e vem a calhar com o que o nosso bispo espera da gente, né? Espera de nós como líderes, como pastores de adolescentes e jovens. Eu me lembro que quando ele me convidou e direcionou para esse projeto com os adolescentes, e eu perguntei, bispo, mas eu nunca liderei adolescentes, mais jovens e tal, e o que o senhor espera? E ele disse uma frase, né? Eu quero que você mantenha-os dentro da igreja. Pronto. Não é? Ou seja, é aqui, trabalha com eles aqui, porque só de não perder você já está ganhando. Isso. Não é? Então isso é muito poderoso. Olha a mente do nosso bispo, né? Tá há anos na frente. E eu entendi esse propósito. E a gente fazia de tudo para mantê-los aqui. Só que como eles geram um vínculo muito rápido, e eles têm amigos, eles têm as tribos deles, não é? Só de ter boas atrações aqui dentro,
a galera vinha. E aí começou a encher, você lembra? Você lembra da sexta-feira, a Docas aí? Aquele auditório entupido de adolescente, era maravilhoso, era coisa linda, não é? Então, pastor Sandro, esse é o grande lance. Parabéns pela mente, né? Pelo trabalho, sensacional. E tá chegando o Congresso dos Adocas, hein, gente? Atenção, dia chegando. 7 e 8 de julho. Olha aí. Olha aí, ó. Meu Deus Te ver superar. Que é isso, Pastor Sandro, o que os adolescentes podem esperar desse congresso que tá chegando? Aí é que tá, hein? Eu tenho ensinado a eles e os líderes, quero agradecer aqui, mandar um abraço a todos os líderes dos Adocas do Campo de Campinas. Eu tenho ensinado que eu não tenho ensinado eles não criar expectativa no congresso. Eu tenho batido nisso até, não criar expectativa. Eu quero que vocês gerem perspectiva. Então, percepção. Então, eu falo assim, ó, o congresso é vocês. Por que, pastor Bira, eu vou falar uma coisa aqui. Eu comecei a ouvir, o congresso da Docas é bom, o congresso é bom. E aquilo assim, a gente podia acomodar naquilo lá, não, então é bom. Mas eu fiquei incomodado daquilo, fui observar. E observei que a diferença são eles. Aí eu comecei a mostrar e gerar isso neles. Falar, olha, vocês que fazem a festa, são vocês. Então o que eles podem esperar? Eu falo assim, ó, a glória de Deus aqui, vocês que trazem. Se vocês ficarem esperando cantor e pregador fazer aqui, vocês vão frustrar. Então é vocês, então quem tentar ensinar isso, eles que fazem a festa. E eles começaram a entender isso, que a festa são eles que fazem. Então, o que eu vivo hoje com muita alegria, vendo eles com mais consciência dessa verdade, que eles que fazem a festa, eles com mais compromisso, com mais vontade do congresso, pelo congresso, pelos pastores deles, pelos líderes deles, pelos pais deles. Então, isso gerou mais compromisso, mais responsabilidade e mais valorização deles a partir dos seus pastores, dos seus líderes. Então, isso tem sido uma construção ao longo dos anos, pastor Bira. É tão poderoso isso que você está falando. Inclusive, agora há pouco você mencionou sobre isso. A festa é bom demais. A conferência, o congresso, a confraternização é maravilhoso. Como se fosse a cereja do bolo daquele trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas o trabalho diário é fundamental, né, pastor Sandro? É o que recarga, é o GMA que você faz, né? É o GC que nós fazemos nos conectados. Inclusive, esse ano a gente estava com uma tendência muito forte em fazer o congresso em outro espaço maior. Nós, pela graça de Deus, levamos 5.000 jovens no Madero. Então a gente se viu aqui apertado, né? Vamos fazer o congresso em um local muito maior. E o Senhor não permitiu. Deus fechou as portas. Mas o que eu aprendo com isso? E aí nós iniciamos esse ano, né, Alt? Sim. As implantações dos GCs nos regionais. E você não está entendendo. Revolucionando. Sabe, a sede do pessoal, a sede dos jovens, a sede dos líderes. E isso está gerando uma transformação na juventude inteira. E eu acho que esse tem que ser o nosso foco, sabe? E todo mundo na formação visão, de pessoas, reforçar essa visão. Pastor Bira, e a turma abraçando. Não é só liderança. Isso é uma coisa perceptível. Eu quero aproveitar isso aqui para parabenizar o trabalho desconectado, o seu trabalho, de toda a sua diretoria aqui. Tem sido uma tônica sua aqui, envolver e oportunizar uma liderança grande, crescendo cada vez pessoas comprometidas com essa liderança, e o GC tem sido isso. Então quero parabenizar e louvar a Deus pela sua vida e trabalho desconectado, todos vocês. Tem sido algo maravilhoso. E essa inspiração desse trabalho aqui, como o senhor está passando para o campo, vai tendo essa revolução abençoadora. E aí é que tá. Congresso, amo, já fiz, tive a oportunidade de fazer aqui alguns, quero fazer tantos quanto Deus permitir. Tem agora o UAI, o Congresso Estadual, o bispo nos pediu aí para estar formatando o trabalho estadual de adolescente. Esse ano vai ter a segunda edição do UAI. E assim, mas fazer tantos eventos, congressos quanto Deus permitir, mas a tônica é essa, o que define o seu trabalho no dia a dia. Que define o seu trabalho no dia a dia. Eu tenho que falar para os líderes, a gente fica às vezes muito apegado e preocupado, ansioso com o número. Eu falo, olha, esquece. Deixa eu falar uma coisa para você, que fala assim, mas minha igreja só tem 3 adolescentes, então você é melhor líder do que eu. Porque quem é líder de um é o melhor líder que tem. Ele é 100% líder. Se é 2, você é 50%. 3, você é 30%. 100, você é 1% líder. Então, desencana essa preocupação de número. Então, o GC, ele reforça a liderança. Porque tem os líderes gerando essa comunhão. E você sabe o trabalho fortalece. Cultivo diário, né? E você sabe o que nós observamos, pastor Sandro, com ao longo desses 7 anos? 7 anos. 7 anos nós implantamos os GCs aqui na sede.
é que o bom líder não é aquele que faz o GC dele crescer e fica grande. É o que multiplica. É aquele que multiplica o máximo Pronto. de vezes possível. É isso aí. Não é? É isso aí. Então, É um multiplicador. e o engraçado é que quando o líder está lá com 15, 16, 20 jovens e a gente multiplica por 2 até por 3, ele fica ali com 5, 6 pessoas. Poucos dias. Não Mas é? logo cresce de novo. Mas daqui a pouco cresce de novo. Esse é o grande lance. Né? E aí, Não, é interessante que Sensacional. os líderes dos GCs tendo essa convicção do propósito, né, de ser um multiplicador, ser um evangelista. A gente teve agora de 1º de abril, né, Pastor Beira, a grande festa, o grande culto da multiplicação, e na primeira semana a gente teve 8 almas que aceitaram Jesus, e na semana seguinte mais 5. 25 almas no mês. 25 almas no mês aceitando Jesus. Aleluia. Então, Olha aí. o entendimento do propósito, que todos nós somos evangelistas, né? Somos agentes missionários Mas que estão levando a palavra de Deus. Com esse grande número de líderes trabalhando, aí Deus está mandando esse povo que agora tem ambiente para chegar a um ambiente seguro. Sem amparado, Se né? fosse ali 500 com 1, Deus nem ia mandar mais, porque ia confundir mais. E Então, aí a gente percebe, pastor Sandro, que esse trabalho, essa construção é feita desde o seu trabalho. Não é quando você oportuniza, por exemplo, o Rafael. Dá uma palavra aí, Rafael. Ministro no EBD. Não é? Eles estão criando musculatura, desenvolvendo, não é, essas habilidades, Formatando isso aí. seja no humano e também no mundo espiritual. Quer dizer, isso é muito poderoso. E olha, pastor Bira, assim, a gente às vezes o tempo está esgotando, mas é tão maravilhoso a gente falar sobre isso, porque assim, o senhor falando desse trabalho do GC, né, do GMA, quando assim, a gente começou aqui, aquela dificuldade, quando foi acontecendo, a gente pôde ver a revolução, que o senhor formatar líder, né, de que já era líder, e Deus mostrou e falou, Sandro, aí é onde eu falo para você, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui, igreja não é lugar para vir. Igreja somos nós. Eu falo assim, então, aqui tá um encontro de líder de pastor aqui é líder de pastor. O Rafael hoje tá com 18, é líder do 16, o 16 do de 12. Então, o que acontece? Então, tem batido nessa técnica de liderar. Por quê? Porque se a gente entender que aqui é a comunidade dos pastores, o rebanho tá lá fora, aí acontece esse testemunho falando 25, 30, 100, porque é isso. E aí essa pegada GC, GMA, né? Eu vou pôr GA e GC, assim, ele formata isso de uma forma tão forte, tão sólida mesmo. Eu tenho observado e eu vivi isso. Agora, o que é uma pegada que às vezes acontece, eu quero dar esse testemunho, é que quando o líder está formatando, ele já está na hora de ir pro jovem. Isso doía muito lá, como pai, assim, mas eu entendi que esse é o processo. Mas é a sua multiplicação. É a multiplicação. Né? E eles vão, e quando uma fase foi um grupo grande, eu comentei isso com o pastor Beira, foi um grupo grande, eu quase morri. Só que logo, muito rápido, vem uns que Deus, se eles tivessem aqui, esse menino não vinha aqui. Que é dominó, né? Eles não vinham. E aí isso foi um processo isso foi de preparação trabalhando, cíclico. Isso foi trabalhando, foi entendendo isso, e hoje está muito mais E pacificado. quando a galera casa que quer ir embora? A gente teve um ano aqui, né, pastor? Foram 26 casamentos em um lá ano. no auditório, que orando por 26 casamento, foram 26 casamentos. Mas ela foi iluminada por Deus, porque eu tenho sabe como é a consciência hoje, pastor? Eu já falei isso. O que tem muitos aspectos, mas o principal aspecto no trabalho, bom trabalho adolescente é batismo nas águas. E um bom trabalho jovem é casamento. Eu falo, no trabalho jovem ainda tem casamento, só tem enrolação. É verdade. E adolescente não tem batismo, só enrolação. Tá fora do propósito. E aí, eu quero louvar a Deus, Bira, eu quero dar esse testemunho aqui, eu já dei esse testemunho, eu quero reforçar. Eu cheguei no Adocas, um trabalho de alguns já tinha feito e você ele consolidou isso aqui, eu cheguei numa plataforma já bem consolidada, mas o Adocas fez algo que eu percebi isso. Ele começou, o Adocas, através do trabalho de várias pessoas, eu só peguei o trem pronto já, eu tô com, né, mas o que acontece? Ele tirou um pouco da timidez de ser adolescente. Até então, o povo tinha vergonha de ser adolescente. Achava o cara falava assim, eu passou chamando de adolescente, não queria, quando ele ficava ali no cantinho, eu chegava nas igrejas, assim, quem é o adolescente aqui? Aí o fulano ali, você falar com ele, ele tava assim, não, o pastor me pediu acuado, aí, né? pastor me pediu, pastor me pôs aí. Só que isso tá mudando, pastor. Graças a Deus, o Adocas, através do trabalho das pessoas, começou a gerar isso aí. Não, quando eu assumi os adolescentes aqui, amigos, não era mal, não, assim, não, mas eu chegou adolescente. Ele falou assim, esse povo não tá entendendo. E Deus me deu uma convicção muito rápida da importância desse trabalho, do valor desse trabalho, muito rápido, foi muito rápido. Quando eu andava ali, auxiliando ali, na vice ali do seu trabalho, eu já entendi isso, essa importância.
Foi muito rápido. E isso eu ficava assim, as pessoas não entenderam. E essa importância. E aí, hoje eu tenho que dar esse testemunho. Então, a Docas, essa inspiração para trabalhos de adolescentes, fortaleceu. Olha, de 20 anos para cá, nós vamos para a 20ª edição do Congresso agora. 20 anos para cá, eu pude observar assim uma transformação, esse trabalho crescendo e todos os ministérios, onde vai. E para a glória de Deus, o ADOC tem sido uma referência, inspiração para trabalho de adolescentes nas igrejas. Pastor Sandro, eu acho interessante também, o senhor tem desenvolvido os GMAs lá com os adolescentes, a gente tem trabalhado com os GCs. É aquilo que o senhor falou, de trazer a intencionalidade, o propósito para o adolescente e que eles entendam a responsabilidade. Eu sempre falo para os jovens e nos adolescentes, o senhor com certeza trabalha da mesma forma, né? O Rafael tá aí também para dar o testemunho, que a gente, trabalhando com os jovens com esses pequenos grupos, a gente oportuniza eles a entender qual é o propósito, qual que é o chamado. Eu falo para todos os jovens que ali no grupo de crescimento, vocês com o GMA, é uma escola para a vida, porque às vezes a gente recebe tantas pessoas que às vezes já converteu e vem para congregar conosco, mas não tem noção de qual que é o chamado. E hoje a gente vê o Rafael que o senhor discipulou, o senhor cuidou e hoje está aí frutificando, está aí sendo uma referência como um líder auxiliar ao senhor e formando, ajudando a formar outros jovens. Vocês são a prova, você, Pastor Biro, Pastor Sandro, de um mito que foi espalhado, né, de que a nossa denominação, a Assembleia de Deus, não existe isso aqui, discipulado. Mas quando eu vejo a vida do Pastor Sandro, quando eu vejo a vida do Pastor Biro, a sua vida, é exatamente o discipulado. Talvez não tenha um nome, assim, mas era o que Jesus fazia. Como é que Jesus transmitia as informações para os discípulos? Através da vida, através da vivência. Porque... É o contato. Tem uma fase aí que isso quis pregar em nós, que discipulado foi muito resumido em curso, que é bom, não tem nada contra curso. Mas o discipulado é caminhar junto, caminhar. E essa comunhão, esse andar junto é o que faz. Então, o principal discipulado na terra que Deus quer, espera da gente, é pai pro filho. Se os pais entendessem isso aí, a vida estava mais fácil, os problemas diminuiriam. Então, o pai entender essa responsabilidade, discipular o filho, inspirar o filho, e isso é o principal. E a igreja é um complemento, um suporte disso. Pastor Sandro, para finalizar aqui, o Rafael falou algo que mexeu com o meu coração agora há pouco. Ele falou que vendia doce. Era doce? Geladinho. Vendia geladinho. Não é? Eu já vendi também muita coisa na rua. E a gente sabe o que é isso. E através dos adocas, Deus mudou a sorte do Rafael. Total. Não é? Veio o smartphone, daí veio os trabalhos, enfim. E isso aconteceu, não foi só na sua vida, Rafa. Isso aconteceu na minha vida também. Amém, glória a Deus. Na minha também. Isso aconteceu na vida do pastor Sandro. A gente chorou junto esses dias, né, pastor Sandro, ali embaixo. Porque eu lembro daquele tempo que nós vivemos, né, das suas lutas e tal. E a gente sabe que cuidar do que é do Senhor, Deus cuida da gente. Total. Né, pastor Sandro? E ver o que Deus tem feito na sua vida, nas nossas vidas, pela nossa persistência, pela nossa resiliência, por não tirar o pé, por não arredar não é? Isso é maravilhoso, né, pastor Sandro? Você viveu uma história muito assim também, né? Parecido com a do Rafa. Olha que interessante, porque quando eu cheguei no ADOC, eu estava passando por um problema de crise, problema econômico, financeiro, tentei empreender, deu errado, dívida, muito complicado na minha vida. Então o ADOCAS, de fato, era o meu momento de alívio. Na pressão, na loucura que a gente pensa, fazer besteira. De pensar em suicídio e fugir, foi poucas vezes. E a misericórdia de Deus, mas o ADOC, chegar aqui no ADOC era um momento de alívio, onde estava uma desligada e ali, então era um momento. Então, desde o princípio, eu recebi muito mais que eu ofereci. Eu falo isso desde pra ele, sempre falei, eu recebo muito mais. Adolescente difícil? Eu recebo muito mais do que tal. Então, eu sempre recebi mais no ADOCAS do que eu ofereci. Sempre, até hoje é assim. Então, e esse cuidado de Deus foi desde o princípio, porque ele gera o lugar do refrigério. É isso aí. A sanidade que o evangelho dá para o homem, a sanidade, que é a loucura, a pressão da vida, não é só quem tá tem a crise de quem tá em falta, mas a crise de quem tá com muito é pior. Porque quem tem falta, ele pensa, se ele tiver, vai acabar, ele tem uma esperança. Quem tá em crise, ele tem mais
força do que eu, que não tive suicídio, trem, pra pular de um prédio de um suicídio, do que quem não tem. Porque quem tem ainda tem uma ilusão que se ele tiver, acaba. E ali, o cuidar de Deus, a riqueza de Deus ficou claro pra mim, porque eu recebia, quando eu chegava ali, no lugar do refrigério, do alívio. Aí eu testemunho, às vezes, quando eu falo, chegava ali, via funcionando aquela energia com os adolescentes ali, aquela atmosfera, aquilo me encantou, era o meu lugar de alívio. Então, quando o povo fala, como é que você vai mexer? Eu falei assim, vocês não têm noção. Tem que ser maravilhoso. Então, meu amor foi tão rápido. E aí, quando esse cuidado da transformação veio, pastor Bira, das coisas, né, materiais se ajustar e Deus cuidar também, ficou muito bom. Porque o que eu entendi? O que eu entendi? O poder que... Jesus fala sobre isso. Do poder da sobrenatural tem sobre a nossa vida. É um poder muito grande. E ali Deus trabalhou, que o importante naquele processo, me ensinou, porque dar as coisas, Deus gosta e quer dar, isso é fácil. O difícil é estar preparado para receber isso. Exato, isso aí. Nós temos uma facilidade de pegar as coisas que Deus dá, as bênçãos, e transformar em maldição. E foi, de uma certa forma, que eu fiz na minha vida, algumas vezes. Mas naquele processo que eu passei, dolorido, mas com a presença de Deus assistindo, o alívio, o refrigério ali assistido, me ensinou o seguinte, para quando o cuidado chegasse das coisas, eu saber administrar e lidar com isso. E aí, isso foi a maior riqueza. Então, hoje, vivendo assim, quando eu fico até constrangido, pastor Beira, eu falo a verdade, eu fico até constrangido. O cuidado dele é tão bom que eu fico constrangido. Eu me constranjo. Eu falei para minhas meninas, Deus está realizando o sonho delas, da família, vai fazer uma viagem agora, dá um testemunho, porque é Deus, abriu as portas, eu fico às vezes constrangido de falar, assim, para falar assim, eu fico até sem jeito. O maior cuidado, o zelo de Deus é bom. Mas, olha, você falou do Rafael, se cuidar aqui, e Deus cuidou e virou, cuidou da nossa vida, está cuidando, mas o principal, e eu ouvi isso, e Deus me mostrou isso, foi o seguinte, quando estava lá no vale, na dor, sabe o que Deus mostrou? Falou, Sandro, através do meu pai, falou assim, Sandro, o importante não é o tanto que ganha. Meu pai falou isso pro Marco, falou assim, o importante é o jeito que administra. Falou, o feio não é você não ter as coisas, o feio é você dever e não pagar. Cara, que ele mudou uma história. E aí, a partir dali, aquilo tem sido uma condução. E aí, o que eu observo? Hoje, questão da bênção e do sucesso, que é bom. Só que isso se torna um problema quando isso é a prioridade das pessoas, das famílias, inculcar. Então, eu vejo os pais hoje vestindo muito preocupado o filho ter sucesso na vida, sucesso com as coisas deste mundo, e pouco ocupado em forjar e formatar a convicção e consciência cristã. E isso tem sido, às vezes um problema. Eu vejo as pessoas prosperando muito mais. Hoje, a prosperidade é uma coisa notória. Tá aí. Mas, porém, uma geração sem referência. E, às vezes, frágil. Então, o que acontece? Quando eu fui casar, eu não tinha nada. Não é nada. Mas eu tinha uma convicção do que eu estava fazendo. Hoje eu vejo os jovens com uma condição melhor para casando, mas pouca convicção do que está fazendo. O primeiro desafio é estar querendo trocar, mudar, pular fora. Isso tem sido algo que tem me preocupado. Então eu tenho olhado para os adolescentes, falando para eles, gente, a vontade de Deus para nós é formar uma família. Se você vai morar num condomínio fechado ou num setor tal, isso é detalhe. É formar uma família. Porque a família do setor tal, do condomínio fechado, que tem convicção de Deus, o que muda é quase nada. Isso aí. Agora, sem essa convicção, as coisas que são bênção, não tem nada contra, isso é bênção. Mas se isso for a tônica, o fundamento principal da vida, ele fica frágil. Então, hoje, pastor Beira, só trazendo essa questão do cuidado de Deus, mas o principal do cuidado é a orientação para você usufruir das bênçãos que ele tem para nós. É isso aí. Que ele tem para suas filhas, para as filhas que vão vir do Guilherme, os filhos dele, para os meus netos. É isso aí. Maravilha. Maravilha, pastor Sandro. Palavra maravilhosa, um conteúdo incrível. E obrigado, tá? Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rafa. Né? Nós vamos finalizar aqui o nosso bate-papo. Um dia se às vezes voltar sem mim, porque às vezes acaba ofuscando, né? Quase não falou, né? Mas tá bom, ela é gente boa, não vai me perdoar. Mas o que ela falou teve muita relevância, muita relevância. Então, muito obrigado, pastor Sandro. Obrigado, Rafa. Obrigado, Júlia. Alt, valeu demais. Pastor. Tamo junto. Muito bem, pastor Sandro. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Rafa. Obrigado, Júlia. Eu quero deixar um espaço para a Júlia, para o Rafa e para o pastor Sandro fazer aí o agradecimento final.
Vai começar comigo, né? Isso. Bom, eu quero agradecer aí, né, pelo convite de estar aqui com vocês nesse bate-papo bem de sabedoria, né? Acrescentando mais. Dar um tchau pra minha mãe, pra minha irmã, vocês vão estar assistindo aí. E é isso, gente. Muito bom aqui estar nesse episódio com vocês. E é isso. Top. Rafinha. Quero agradecer os meus pastores, pastor Bira, pastor Sandro, o Alt, que são muito importantes para nossa igreja, para o reino de Deus, e foi muito proveitoso esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade que a gente teve. Compartilhe com seus amigos, tá muito proveitoso e tamo junto, valeu! Pastor Bira, não só esse tempo aqui hoje, que foi uma honra estar aqui, mas a parceria de sempre aí, dos conectados com os Zadocas, o apoio de sempre que o senhor tem dado, com toda essa galera dos jovens aí, que tem sido uma bênção para os adolescentes, para os Zadocas. E agradecer o nosso pastor, né, Bispo Ido, Bispa Neuza, agradecer o Rafa aqui, que hoje é da liderança dos Zadocas, faz parte da diretoria dos Zadocas, pra você ver. Vou fazer uma viagem, fazer sua viagem aqui, tô tranquilo, que ele vai ficar aí cuidando aí, ó. Será? Nem tanto. Agradecer a Júlia aí, essa Júlia, topzera, Júlia. Agradecer a companhia de todos. O Alt, Deus abençoe. Obrigado, Amém, pastor. pastor. Satisfação. Alt, faz aí seus agradecimentos, querido. É sempre uma honra estar no meio de vocês, pastor Bira, pastor Sandro, Rafael, Júlia. Eu sempre cresço muito, aprendo bastante e é isso, a gente tem muito mais que vem por aí. E agradecer ao pastor Sandro por ter compartilhado tanto com a gente aqui hoje, né, pastor Bira, de experiência, e edificou muito a minha vida e tenho convicção de que vai edificar a todos que estão aí acompanhando. Amém. Muito obrigado, pastor Bira. Maravilha. Estamos juntos. Obrigado, Alt. Júlia, Deus te abençoe. Amém. Você exala o Espírito Santo. Amém. Você tem cheiro de Deus e é muito bom poder conviver com você. A Gigi sempre fala: papai, a Júlia chega lá e pega na minha mão e vambora ali. Né? Aprendi com ele aqui, ó. Quando eu vejo, eu já tô lá. E agora, ouvindo a história, eu sei com quem que você aprendeu e aprendeu muito bem. Obrigado, Júlia. Deus te abençoe. Amém. Rafa, muito bom estar perto, ter você por perto, né? Ter esse momento de comunhão com você, conviver com você, saber que você tem uma estrutura em Deus tão potente, né? Tão forte. E para os nossos adolescentes e para os nossos jovens, isso é fundamental. Amém. Tá? Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. Enriqueceu demais o nosso podcast. E pastor Sandro, que bom que você aceitou esse convite para falar. A gente inicialmente ia falar pouca coisa sobre o congresso, mas Deus nos levou para outro ambiente, né? Para outra atmosfera. E eu quero louvar Deus pela sua vida, parabenizar pelo trabalho que você realiza. É muito relevante para a nossa igreja, para a sociedade, não é? Para os pais, para as famílias. Você é um cara incrível, um grande líder, e eu me espelho muito em você e tenho você como referência de vida, não é? Como um bom educador, um bom pai, tá? Um bom pastor, um grande líder. Que Deus te abençoe e te honre, meu amigo. Amém. Como nós iniciamos, vamos finalizar. Com gente e bati no final. Vira, mas é top. Tamo junto. E Alt, obrigado, querido. Amém, pastor. Mais uma vez. Eu quero agradecer toda a nossa produção aí, a galera que tá por trás Show. das Só câmeras. os feras. Davi, toda a nossa equipe. Valeu Profício. demais, vocês são maravilhosos. Maravilha. E para você que está nos assistindo, acompanhou todo esse episódio aqui do nosso Pode Conectar, vai aí, ó, compartilha esse vídeo, não é? Siga aí o nosso... Como é que é o recado, Rafa? Manda no grupo da igreja, irmão. Manda no grupo da igreja. Grupo de jovens, grupo de senhoras. Ativa o sininho, não esquece. Vou mandar Zadocas, Grupo dos Adocas, dos Grupo da Conectados. família, da Já é. escola. É isso E aí. ativa o sininho, bora. Valeu demais. Pessoal, você então acompanhou o Pode Conectar, o podcast dos Jovens Conectados da Assembleia de Deus do Campo de Campinas, pastoreados pelos nossos bispos Oídes José do Carmo e Bispa Neuza César Carmo. Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Deus Valeu. abençoe.